professor Pedro aqui, estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre os resistores, né? Em aulas anteriores a gente falou o que era um resistor, falamos da primeira lei de Ohm, falamos da segunda lei de Ohm. Se você não assistiu, tá aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha lá na playlist de elétrica, você vai encontrar todas as aulas, tá? Relacionadas a resistores e também a todas as frentes de elétrica, tá? Você não pode perder. Acompanhe aí o nosso canal, tá? Se você não é inscrito ainda, já vou pedir para você se inscrever no canal. Também pedir para você deixar o like no vídeo, tá? E vamos começar aí com essa aulinha que hoje é de associação de resistores em série, mas eu já quero adiantá-los de que existe a continuação dessa aula, que é a associação de resistores em paralelo, logo na sequência. Então, se você precisa entender a associação de resistores, você precisa saber tanto a associação em série como a associação em paralelo. Então já fica o convite para a aula de associação de resistores em paralelo também, tá? Mas vamos começar a aulinha aqui então, a associação de resistores em série. Vamos lá. Como que funciona a associação de resistores, né? Na verdade, quando você precisa associar um resistor, na verdade o que você está fazendo é juntar vários resistores, tá? E o resultado dessa junção de vários resistores em um circuito elétrico é o que a gente chama de resistor equivalente. Ou seja, nós vamos pegar vários resistores, distribuir no circuito, e essa distribuição de resistores no circuito vai nos ocasionar o que a gente chama de associação de resistores. Então podemos posicionar os resistores em um circuito elétrico de modo a obter um resistor equivalente. Essa associação podem ser de dois tipos, né? Então essas associações podem ser do tipo em série ou em paralelo. O que a gente vai falar aqui hoje? Do em série. Mas, como eu já disse, fica o convite para vocês também assistirem a associação em paralelo, que faz a complementação desse conteúdo, tá bom? Então olha só. Como é que é a ideia do resistor equivalente? O resistor equivalente é nada mais nada menos do que o resistor que vai ser o resultante da soma de todos os resistores que foi colocado no circuito. Só que cuidado, essa soma nem sempre é uma soma algébrica. Na verdade, o que a gente vai fazer é, dependendo do posicionamento desses resistores, a gente vai organizá-los de modo a encontrar quanto seria a resistência equivalente para a passagem de corrente naquele circuito, tá bom? Então, ó, é comum montarmos um circuito elétrico composto por resistores, sejam eles de igual valor de resistência ou não, encontrarmos como resultante um valor que não está presente em nenhum resistor. Então, essa resistência que a gente vai chamar de resistência equivalente, ela pode ser um valor que não seja o valor de nenhum dos resistores que a gente posicionou no circuito, tá bom? Então, ó, o que está sendo realizado é uma associação de resistores. Então, quando eu coloco vários resistores em um mesmo circuito, eu estou associando resistores. Ah, professor, mas para que eu preciso fazer isso? Normalmente, quando você associa resistores em um circuito, você tem duas funções básicas. Uma, que é a função básica do resistor, que é transformar a energia elétrica em energia térmica na forma de calor, dissipando a energia térmica na forma de calor. A outra possibilidade é que os resistores eles podem promover a divisão da corrente de forma inversamente proporcional ao tamanho do resistor. Então, quanto maior for o resistor, menor a corrente que vai passar por aquele ramo do circuito. Então, uma ideia para se utilizar vários resistores em um circuito é justamente fazer com que a corrente elétrica flua de modo a ser dividida em partes do circuito de modo inversamente proporcional a esses resistores que foram posicionados ali. Então, o que está sendo realizado é uma associação de resistores. E nesse caso, o valor de resistência resultante encontrado vai ser o que a gente vai chamar de resistência equivalente do circuito. Então, para nós, a partir de agora, o que a gente vai fazer é sempre procurar, quando eu tiver vários resistores associados, é procurar quem é a resistência equivalente desse circuito, tá bom? Então, continuando a ideia aqui, quais são as características da associação que a gente está estudando agora, que vai ser a associação de resistores em série? Lembrando que nós temos dois tipos de associação, associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. A junção dessas duas associações chega no resultado que é a associação mista de resistores. Então, nessa aula e na próxima aula, que você vai acompanhar aqui também no canal, você vai ter possibilidade de entender toda essa parte relacionada a essa associação, tá bom? Características da associação em série, então. Em uma associação em série, os resistores são dispostos um após o outro, em um único ramo, ou seja, o caminho percorrido pela corrente elétrica vai ser único.
Então eu tenho um único caminho para que a corrente elétrica saia de um ponto A e chegue a um ponto B. E esse único caminho percorrido, eu vou ter vários resistores que essa corrente vai passar por ele. Então olha só, imagine aí essa geometria, onde eu tenho um resistor 1, depois um resistor 2, depois um resistor 3, até o resistor N. Ou seja, quantos você imaginar, um após o outro. Ou seja, eu vou colocar esses resistores sempre um após o outro. E aí, ó, nesse tipo de associação, frisem bem isso aqui, ó. Temos a corrente elétrica com um valor constante. Como assim, professor, valor constante? É o seguinte, a corrente elétrica que sai do ponto A lá, ela tem que passar pelo R1, depois que ela passar pelo R1, ela vai passar pelo R2, depois ela vai passar pelo R3, e assim sucessivamente até passar pelo Rn. Então, na verdade, o que está acontecendo é que a corrente ela saiu do ponto A e vai chegar no ponto B. Lembrem-se, corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Não tem como você perder elétrons nesse caminho. Então, os que saíram do ponto B, porque lembra que o fluxo eletrônico é contrário à corrente elétrica, né? Então, os elétrons que saíram do ponto B, obrigatoriamente têm que chegar no ponto A. Todos eles. Não tem como eles se perderem no caminho. Não existe fuga de carga nesse caso, tá bom? Então aí o que está acontecendo é que a corrente elétrica então está fluindo de A para B e o valor é constante o tempo todo. Essa é a ideia. Então, sempre que eu estiver falando em associação de resistores em série, a primeira coisa que tem que ser lembrada é o seguinte, eu vou dispor esses resistores um após o outro e a corrente que passar por um, obrigatoriamente tem que passar por todos os outros, tá bom? E aí tem outro detalhe, né? Cada resistor vai ter entre os seus terminais uma diferença de potencial estabelecida. Então eu vou ter um U1, um U2, um U3, até chegar no UN, tá? Bom, aí o que que acontece? Eu posso transformar todos esses resistores em um único resistor, que eu vou chamar de resistor equivalente. Como que eu vou fazer isso? Bom, para fazer isso, a gente vai caracterizar com uma ideia muito importante, que é o seguinte, ó. A DDP entre os terminais A e B nada mais vai ser que vai ser chamada de DDP total. E essa DDP total, ela é a soma das DDPs parciais de cada resistor. Ou seja, o U de A até B, ele vai ser o U1 mais o U2 mais o U3 mais o U4, quantos você imaginar até o UN, tá bom? Então, essa DDP U, que é a DDP total entre os terminais A e B, ela vai ser o somatório das DDPs parciais de cada resistor. Então, percebam, eu já tenho duas características importantes quando eu falo em associação de resistores em série. A primeira delas, você tem que lembrar que em uma associação de resistores em série, a corrente elétrica que passa por um resistor é a que vai passar por todos os outros. E a segunda característica importante é que a DDP total dos terminais em que estão estabelecidos esses resistores é igual ao somatório das DDPs parciais de cada um dos resistores envolvidos, tá bom? Então essas duas características são muito importantes e a partir delas a gente consegue chegar, então, aqui eu estou mostrando esse U, né, que é o somatório de todas elas, a gente consegue chegar especificamente no valor do resistor equivalente. Então, vamos calcular essa resistência equivalente, tá? Então, o que que acontece, ó? Se eu coloco aí os terminais, eu tenho, então, pela característica que acabou de ser apresentada, o U total vai ser igual a U1 mais U2 mais U3 até o UN, certo? Então, aqui eu tenho todos os U's somados. Então, o que que eu vou fazer? Mas nós temos que U é igual a R vezes I, certo? Que é a primeira lei de Ohm sendo aplicada. Para você que não assistiu a aula de primeira lei de Ohm, ela é a aula 1 de resistores. Muito importante que você entenda como funciona um resistor. Então vai lá e assiste depois, tá bom? Então olha só, o meu U vai ser igual a... Quem que é o U então? Vai ser o R1 vezes o I, mais o R2 vezes o I. Lembrando que o I é sempre constante, né? O I vai ser constante. Se ele é constante, eu não preciso ficar colocando I1, I2, I3, porque o I é o mesmo. Mais o R3I, mais, aí eu tenho quantos eu estiver imaginando, até o Rn vezes I, tá? Só que U também é R vezes I. Então eu vou colocar assim, ó, R equivalente, que seria o R total,
vezes o I igual. Aqui eu posso colocar o I em evidência, pessoal. Ó. Então, o I que multiplica R1 mais R2 mais R3 mais até o meu Rn. Ah, como o I é igual, eu posso simplesmente simplificar. Então, quer dizer que a minha resistência equivalente para uma associação em série é simplesmente somar os meus resistores envolvidos no processo. Se eu tivesse 10 resistores, eu ia somar os 10, porque eles estão em série, e aí eu ia encontrar a resistência equivalente. Ah, professor, então é simples assim? Simples assim. Então, sempre que eu tiver uma associação em série, basta eu somar o valor dos resistores envolvidos. Então, se eu tenho um de 5 ohms, um de 3 ohms e um de 2 ohms, se eu somar os três, vai ficar 5 mais 3 dá 8, com mais 2, 10. Então, eu vou ter 10 ohms como o meu resistor equivalente da associação. E aí, eu posso desenhar todos eles como um único resistor, e esse único resistor vai ter o valor da resistência equivalente. Tá vendo, então, que esse desenho aqui, ó, ele flui para esse aqui, ó. Tá? Então, na verdade, o que eu faço é simplificar a minha associação, tirando todos esses resistores e colocando um único resistor no local, que é o que a gente chama de resistor equivalente. Ah, então é para isso que serve a associação de resistores, para poder simplificar o circuito? Basicamente é isso, tá? Então facilita demais para você descobrir a corrente que passa a partir do momento que você consegue associar os resistores, tá bom? Então basicamente é isso que a gente vai fazer o tempo todo. Se os resistores estiverem em série, o que a gente vai fazer é pegar esses resistores, somar os valores deles e transformar num único resistor equivalente, sendo o valor da soma deles, tá? Então, olha só. Na associação de resistores em série, então, o que é importante você lembrar? Vamos lá. Recapitulando. Primeiro, a representação. Eu tenho um único caminho e esse caminho vai ser percorrido pela mesma corrente. E aí, os resistores vão ser dispostos um após o outro. Então, essa é a representação geométrica, vamos dizer assim, da nossa associação em série. Sempre um caminho único e vários resistores associados. Também é importante lembrar que a intensidade de corrente elétrica que percorre cada resistor, ela vai ser sempre a mesma, estando em série esses resistores, obviamente. Então, a corrente elétrica que passa pelo R1 vai ser o mesmo que passa pelo R2, que vai ser o mesmo que passa pelo R3, e assim sucessivamente. Outra coisa importante de se frisar é que a soma das DDPs de cada resistor vai ser igual a DDP total dos nossos resistores em série. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que o somatório dos U caminhando de 1 até N vai ser sempre igual ao U de A até B, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? A gente vai trabalhar com essa ideia de sair do primeiro resistor, somar todos eles, a DDP de cada um deles, né? E dizer que isso vai ser igual à soma de U de AB. Ou então, se você quiser escrever, você pode falar que U de AB vai ser igual a U1 mais U2 mais U3 mais até o N, tá bom? Isso aqui também é muito importante para que a gente possa definir as características da associação dos resistores em série, tá bom? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reostato. O reostato, ele é um elemento do circuito que possui uma resistência elétrica, pessoal, que pode ser ajustada de acordo com a situação, sem precisar substituí-lo. Ou seja, vamos dizer que nós temos resistores com valores fixos. Todos eles têm valores fixos. Agora, imagina você podendo colocar no circuito um aparelhozinho que pode substituir valores de qualquer resistência assumidos de 0 até o valor máximo desse reostato. Então, por exemplo, quando você vai acender, já viu aquelas luminárias que você consegue regular qual é a sua luminosidade do ambiente? Ao invés de ser liga e desliga, ele tem um sincronizador que você consegue regular ali, mexendo no seu analógico ali, você consegue aumentar a luminosidade ou diminuir. Aquilo ali, na verdade, é um reostato. Você, na verdade, está possibilitando regular a resistência do local e, consequentemente, fazer com que aquela lâmpada tenha um brilho maior ou menor. Então, o reostato, ele vai poder te dar essa ideia de ajustar o valor da resistência e, consequentemente, calcular, desenvolver uma potência diferente para cada tamanho de resistência que você coloca, tá?
Então, olha só, um reostato é um resistor que pode ter sua resistência elétrica ajustada de acordo com a situação, sem necessidade de substituí-lo. Vamos destacar aqui dois tipos de reostatos que são usuais. O primeiro, reostato de pontos, e o segundo, o reostato de cursor, tá? Que também é chamado de reostato de ajuste. Então, vamos a cada um deles. Esse aí, pessoal, é o de pontos, tá? Esse aí é o reostato de pontos. A representação que a gente tem para o reostato é essa daí, é de um resistor, mas com a setinha. Por que que a gente usa a setinha? Porque essa setinha vai indicar quanto de resistência a gente vai estar utilizando desse resistor especificamente, tá certo? Aí, outra representação seria por meio de um retângulo, também com a setinha passando por ele. Então, essa é a representação dentro de um circuito elétrico de um reostato, tá? Então, vamos falar de cada um deles. Primeiro, o reostato de pontos. Trata-se de uma associação de resistores em séries com pontos intermediários nos quais pode ser feita a ligação do circuito. Como assim, professor? Vamos pensar aqui, ó. Esse aí é um reostato de pontos. Você conhece um reostato de pontos bem interessante. O chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele tem essa característica de você mudar a posição do tamanho da resistência que você está usando. Nós já comentamos sobre isso quando falamos do efeito Joule, na aula 2, relacionada a resistores, nós falamos disso, mas aqui a gente vai dar mais uma ênfase a essa ideia do chuveiro. Mas por enquanto vamos falar do reostato de pontos. O reostato de pontos, ele tem pontos definidos onde eu escolho o tamanho do meu resistor. Só que ele já está pré-definido quais são os pontos que eu posso acessar. Então aqui, ó, eu posso acessar o ponto 1, onde eu daria um curto-circuito, né? Por que um curto-circuito, professor? Porque a corrente ia passar direto, né? O que seria um curto-circuito? Curto-circuito nada mais é do que a passagem da corrente elétrica de forma direta, tá? Então, nesse caso, a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, ou ela vai de uma fase para outra de modo instantâneo. Isso, inclusive, pode danificar o circuito, tá? No caso aqui, então, o meu ponto 1 faria isso, né? Faria com que a corrente passasse diretamente pelo fio e continuasse pela rede. No ponto 2, eu já teria o uso dessa e dessa resistência ao mesmo tempo. Por quê? Porque a corrente ia subir por aqui, ia passar por aqui, e ia descer por aqui e chegar até aqui, ó. No ponto 2. No ponto 3, ela estaria utilizando esse e esse. E aí a gente não ia mais descer por aqui. A gente já ia descer por esse lugar aqui, ó. Então, dependendo de onde eu faço o contato, eu vou ter o uso de mais ou menos resistores da associação. Mas percebam, todos eles estão em série, né? Então, eu estou somando os resistores. Porque, na verdade, mesmo a geometria sendo uma geometria cheia de, vamos dizer assim, de mudanças de direção, mas todos eles estão com um caminho único. Se o caminho é único para a corrente, então os resistores estão associados em série. Bom, vamos pensar aqui, ó. Se eu estiver na posição 3, então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai passar por aqui, ele é corrente, né? A corrente elétrica vai passar por aqui, vai descer aqui e vai seguir o seu caminho. Então, eu vou ter usado 4 R's para poder passar pelo ponto 3. Agora, imagina o seguinte. Se ao invés de passar pelo ponto 3, eu escolho tocar no ponto 4. Se eu ponho na posição 4, agora eu vou estar usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Então, agora eu aumentei a resistência do meu circuito, né? Então, olha só, na posição 1, a resistência é 0. Por que a resistência é 0? Porque ele não usou nenhum resistor que estava ali. Na posição 2, pessoal, eu já estou usando 2 resistores. Então, o meu R equivalente ali já vai ser 2 R's. Na posição 3, eu já vou ter usado 4 resistores. Então, o meu resistor equivalente vai ser 4 R's, porque eu vou somar todos eles, certo? Na posição 4, pessoal, eu vou ter usado 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Então, percebam que, à medida que eu vou aumentando o número da posição aqui, ó, eu vou aumentando o número de resistores envolvidos. Então, aqui eu vou ter uma resistência equivalente de 8R. E aí vem o detalhe interessante, né? Quando a DDP é constante, e a gente já falou sobre isso lá na aula 2 de resistores, que fala justamente sobre o efeito Joule, eu calculo para uma DDP constante a potência como U ao quadrado sobre R. Ou seja, à medida que eu
aumento a minha resistência, eu diminuo a potência. Então, por exemplo, se isso aqui fosse aquela ideia dos acendedores de lâmpada com posição específica, o que acontece? Para eu achar a luminosidade aqui, quanto maior fosse a posição que eu estaria colocando aqui, menor seria a minha potência e, consequentemente, menor a luminosidade do ambiente. Então, lá na posição 0, na posição 1 aqui, eu não teria essa utilidade. Por quê? Porque eu não teria condições de deixar uma resistência nula, tá? Porque senão a luz estaria apagada, né? Aqui, na posição 2, agora eu já vou ter 2 R's. Aqui vai ser o maior brilho, porque vai ser o menor valor de resistência. Se a resistência é pequena, a potência é alta. Ou seja, a luminosidade também é alta. Agora, à medida que a resistência vai aumentando, pessoal, a potência vai o quê? Diminuindo. E aí a luminosidade vai diminuindo também. Então é assim que é o funcionamento daquelas lâmpadas que você tem regulagem da luminosidade para o ambiente. Esse daqui, então, seria o de posição. Então eu teria posições específicas. Só que isso aqui te lembra muito o chuveiro elétrico, né? Porque o chuveiro elétrico também é de posições. Você vai lá e posiciona ele no 1, no 2, no 3, enfim, em qual você queira colocar. Então agora a gente vai falar do chuveiro elétrico. Olha só, o chuveiro elétrico ele tem a posição desligado, que é quando você abre o circuito, tá? E você tem as posições definidas de acordo com a temperatura da água que você quer. Então, por exemplo, se você põe na posição 1 ou posição verão, você vai ter o maior número de resistores possível da associação. Então, se você tem um chuveiro, lembre-se, potência, como ele está ligado numa rede que é de DDP constante, U ao quadrado sobre R. Essa é a fórmula do efeito Joule para quando você tem DDP constante, tá bom? Então aí o que acontece? Se a DDP é constante, quanto maior for o R, menor vai ser a potência. E, consequentemente, menor vai ser a minha temperatura. Então, à medida que eu vou caminhando para o 3 e para o 4, 2, 3 e 4, eu vou diminuindo a minha resistência, né? Porque eu vou pegando cada vez menos resistência. Consequentemente, eu vou aumentando a minha potência. E aí a temperatura também vai aumentar da água. Porque a potência seria a quantidade de energia por unidade de tempo, né? Então, quando a água passa ali pela resistência, pelo resistor que tem a resistência específica, ele vai roubar, a água vai roubar esse calor que está sendo dissipado. E aí vai esquentar a água e você vai tomar um banho quentinho, tá? Então, olha só, quando eu falo do chuveiro, então, eu estou falando justamente do chuveiro ter posições definidas para você conseguir, então, escolher a temperatura da água. Então, a temperatura 1 aqui vai ser o de maior resistência, consequentemente, o de menor potência, menor temperatura. É aquela posição verão. E lá no 4, eu teria a maior potência possível, porque eu teria a utilização de apenas 2 resistores, vamos dizer assim. Então, se eu tenho poucos resistores, eu tenho uma alta potência, consequentemente, eu tenho uma temperatura mais elevada. Lembrando que, quando eu diminuo a resistência, pessoal, como U é igual a R vezes I, quando eu diminuo a resistência, eu estou aumentando a intensidade da corrente elétrica. E ao aumentar a intensidade da corrente elétrica, o efeito Joule diz que quanto maior for a corrente, maior a quantidade de choques efetivos dos elétrons com os átomos que compõem as moléculas da substância e, consequentemente, você tem maior dissipação de energia por conta desses choques. Então, por conta da diminuição da resistência, eu tenho um aumento da minha corrente elétrica, e se a corrente elétrica aumenta, consequentemente, vou ter mais choques efetivos e maior dissipação de energia. Então, essa é a justificativa para diminuir a resistência quando a DDP é constante, tá certo? E aí, então, agora a gente vai falar do outro modelo de reostato, que é o reostato de cursor. Esse é o reostato de ajuste, pessoal. O diferencial desse é que, quando você fala do reostato de pontos, você está colocando os pontos que já estão definidos. Você só vai lá e coloca na posição que já está definida. No caso do reostato de ajuste, esse não tem essa ideia de ter pontos definidos. Você vai ter o posicionamento de acordo com a sua necessidade. Então, as luminárias, quase sempre, elas têm os reostatos de cursor. Por quê? Porque aí você tem o quê? Você tem a possibilidade de escolher
qual o tamanho do comprimento aqui que você vai usar, ó. E se você escolhe o tamanho desse comprimento, esse comprimento L, ele é proporcional ao tamanho da sua resistência. Então, quanto maior for a resistência, eu vou ter uma menor potência. Então, o que é a ideia? Quando você vai girando ele para um lado ou para o outro, você está escolhendo o tamanho do L que você quer. Só que esse L, ele é proporcional ao valor da resistência, tá? Então, muito cuidado com essa ideia, porque eu já vi muitos exercícios onde ele fala que o resistor ele tem, sei lá, uma resistência máxima de 80 ohms. E aí ele vai e coloca na metade do comprimento desse resistor a posição do cursor. Então, se ele colocou na metade, como o L é proporcional ao tamanho do R que está envolvido no processo, então se ele é de 80, ele vai ter 40 ohms naquele momento, porque ele está na metade. Se ele tivesse em 1/4, ele seria 4 partes do 80, entendeu? Então, essa é a ideia. O tamanho do L vai ser proporcional ao tamanho da resistência que está envolvida nesse reostato de cursor. Então, é bom que você se lembre disso, ó, da questão da proporcionalidade entre a resistência e o comprimento L utilizado pelo cursor. Lembrando que tem que ser utilizado por ele para fechar o circuito. Ou seja, dependendo de onde eu arrasto esse cursor aqui, se eu puser ele mais para cá, agora o meu L passa a ser esse tamanho daqui até aqui, tá bom? Então, é importante que você saiba que nós temos aqui, ó, um L1 e um L2, e se eu tivesse que falar que o L1 é menor do que o L2, então o R1 vai ser menor do que o R2 que eu escolhi para cada um dos pontos. Essa é a ideia, tá bom? Então, muito cuidado com essa ideia do reostato, porque o reostato, ele modifica o valor da resistência, mesmo sem trocar a peça que está sendo posicionada lá no seu circuito elétrico, tá bom? No mais, pessoal, queria agradecer a atenção de todos, dizer que aqui no card nós já temos os exercícios relacionados a esse conteúdo, pedir para vocês também procurarem aí no nosso canal a aula que fala de associação de resistores em paralelo, que também vai ser importante para você compreender o conteúdo como um todo. Pedir para vocês se inscreverem no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Também pedir para ativar o sininho da notificação e seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @physiquezgo. Deixa o like no vídeo, valeu demais, grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.